sendo conduzidas à sala. É bom ver bastante visitante. Bom estarmos juntos em mais uma semana, mais um domingo. Bem-vindo, Gênesis. Bom te ver, meu irmão, em nome de Jesus. Bom te ver, equipe reunida. Meus irmãos, como hoje nós não tivemos agenda da semana, tivemos um imprevisto bem de última hora e acabou que não conseguimos, né? Vou só ressaltar algumas coisas que a diaconisa Raquel falou e que nós vamos estar vivenciando ao longo dessa semana, né? Na sexta-feira, como ela disse, a partir das 20 horas estaremos com nossos cultos de intercessão. Tem sido um tempo muito precioso, né? Então venha para um tempo de oração, de crescimento, de edificação. Sábado que vem é feriado, fala feriado, 7 de setembro. No dia 7 de setembro estaremos fazendo o nosso grande batismo, momento preciosíssimo. Então nós temos uma equipe boa aí que são os nossos batizandos, né? Tivemos uma preparação aí muito especial, quero agradecer aí, né, Pastor Dan, Diácono César, todo mundo aí trabalhando com afinco aí, todo domingo de manhã essa galera está aqui firme. E quero também louvar o Senhor pela vida daqueles que estarão assumindo definitivamente essa posição no reino de Deus. O batismo, ele é um ato profético, ele não é um ato religioso, né, baseado num ritual exclusivamente religioso, e também não é só uma atitude cultural. A cultura cristã é esse tipo de batismo. Não, o batismo ele é realmente uma experiência espiritual, né? A sua origem, né? O seu destino é totalmente espiritual. E nós estaremos às 7h30 da manhã do sábado. Fala, 7h30 da manhã. Toda a igreja está convidada, tá ok? A estar conosco, 7h30 da manhã aqui, ó, no MCR. Nós vamos ter um sábado bem dedicado ao Senhor. No dia da independência do Brasil, né, estaremos celebrando a nossa dependência a Cristo, amém? Então você é nosso convidado, toda a igreja, né, convocada. 7h30 da manhã estaremos aqui, porque 8 horas em ponto estaremos partindo daqui em direção ao nosso local de batismo, amém? Então, onde será o nosso local de batismo? Aonde? Alguém falou? Clube, piscina? Não. Nós vamos para o Jordão de Brasília, amém? O Rio Jordão do Distrito Federal, né? Nós vamos fazer um batismo no Lago Paranoá. Vai ser num ambiente que a gente já conhece ali. Estava falando hoje para os irmãos, né? Quem é da antiga aí sabe muito bem. Só abrindo um parênteses aqui, já batizei muita gente no Lago Paranoá, tá, gente? Mas eu gostava de batizar depois de 11 horas da noite. 8 horas da manhã é fácil, né? Rafael aí que o diga, tem uma galera boa aí que já mergulhou comigo lá, 11, meia-noite. É a hora que a fila está menor, a glória de Deus vem, a noite vira dia. Então nós estaremos fazendo uma celebração com louvor, com adoração. Passaremos uma manhã juntos ali. Então os irmãos que queiram trazer familiares, a gente só busca as caronas, né? Hoje em dia está muito fácil, mobilidade aí, depois que instituíram o Uber aí, né? Então nós não temos, infelizmente, um transporte coletivo. Nessa hora eu queria ter, né, um ônibus e tal, mas a gente ainda não tem. Mas eu queria muito que você estivesse conosco. 8 horas em ponto estaremos saindo daqui para o Paranoá. É um dia de feriado, é um dia bem movimentado em Brasília, né? Um feriado bem movimentado, diga-se de passagem. Então, estejam conosco, 7h30, os batizandos aqui, 7h30. A gente vai ter essa meia horinha aí para a gente poder só organizar a nossa saída. E já tem um local, nós estaremos batizando próximo à terceira ponte. Já para ficar aquele visual da foto, tal, o dia que eu nasci de novo, né? Pô, ali é lindo. Eu confesso para vocês que para mim não existe lugar melhor para batismo, não. O pessoal da igreja aqui também preocupado comigo assim, né? Meus costumes meio primitivos, mas eu sou bem primitivo no que diz respeito a batismo mesmo. Então eu gosto muito daquele ambiente ali. À noite, 19 horas, fala, 19 horas, será o nosso Shabat. E aí nós vamos apresentar oficialmente os nossos novos irmãos, não mais na condição de visitantes, amigos, próximos, mas dessa vez efetivos na mesa do Pai, porque o batismo ele vem para nos efetivar na mesa do Pai. Então, o batismo tem tudo a ver com o Shabat, né? Então é no batismo que nós
temos livre acesso nessa mesa de paternidade, e o Shabbat é uma simbologia desse ambiente de mesa, dessa autoridade que o Senhor nos dá de nos alimentarmos, nos assentarmos no lugar de filhos, definitivamente. Amém? Então, Shabbat, 19 horas. Ah, mas se eu for em um, eu não vou no outro. Não, você vai nos dois, poxa. É feriado. Você está livre. E se você está trabalhando, ore a Deus. Nós vamos orar para Deus já mudar teu emprego até sábado já, para você ficar livre, porque essa guerra aí não é sabática. E Deus vai te abençoar, ainda vai te dar um aumento, amém? Mas não peça contas até abrir outra porta, não. Se você falar, o pastor falou para mim abrir mão do emprego aqui, porque ele já vai, calma. Vamos orar junto. E vai abrir a porta, tudo bem? Glória a Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente agora, subir de novo. Cadê o pessoal do louvor? Todos reunidos aí. Nós vamos fazer agora uma coisa que nós amamos fazer. Deixar o pessoal do louvor assumir posição aqui, né? Baterista, baixista, flauta, vocal, todo mundo reunido, né? Nós vamos fazer hoje uma consagração, né, de mais uma das nossas filhas, né? O Senhor tem nos presenteado de forma muito preciosa. Eu queria chamar aqui Alexandre e Marcilene, juntamente com Helena, a nossa nova joia. Gabriel está na sala. Amém. Glória a Jesus. Por favor. Que dia especial, né? Tanta gente fazendo aniversário hoje, eu tô... Meus irmãos ainda levam jeito. Esse é um momento que a gente gosta muito, porque ele é muito profético. Nós, como cristãos da linhagem evangélica, nós não batizamos crianças, porque entendemos que o batismo infantil é uma experiência de decisão, é uma decisão de fé. Então, hoje nós alinhamos definitivamente Helena a um plano perfeito, que foi o plano pelo qual ela foi gerada. Nós hoje reconhecemos que o dia do batismo da Helena, ele vai chegar, e no tempo certo, na idade certa. Hoje nós estamos aqui para alinhar o relógio biológico da Helena ao relógio espiritual do Senhor. Hoje nós estamos aqui para fazer uma cobrança bem expressiva e pública a Alexandre e Marcilene, que definitivamente diante da igreja e diante do Senhor, muito mais do que gerá-la, muito mais do que alimentá-la, vesti-la, eles têm uma responsabilidade diante de Deus, que é a responsabilidade de conduzi-la pelo caminho eterno, a responsabilidade de apresentá-la a Cristo, a um Cristo que inclusive ela já tem grandes experiências com Ele, porque desde o ventre Ele já chamava pelo nome. É isso que o salmista descobriu, e eu fiquei louco com isso. Então eu quero dizer que ele vai só apresentar alguém que ela pode não conhecer dentro da perspectiva humana, mental, mas espiritualmente ela já tem uma certa afinidade. E é essa afinidade que vai fazer toda a diferença quando esse Deus for apresentado a Helena. E ela vai poder olhar e falar, não, eu já conhecia, pai. Obrigado, agora eu entendi. Quem estava comigo naquele ventre? Estava tudo certo, né? Segura aqui. Segura ela. Pô, estava curtindo demais, né? Mas, Adriana... E eu quero que você agora, em nome de Jesus, fique de pé. Porque esse é um momento muito precioso. Eu queria que o louvor estivesse agora ministrando. Alexandre, Marcilene, como igreja, na autoridade a mim concedida,
eu venho aqui requerer tudo aquilo que foi preparado através da vida de vocês sobre a vida da Helena. Deus esperou esse momento. Esse é um momento de grande valor espiritual. Tudo que a Helena precisa, vocês têm. Tudo que a Helena precisa já está pronto e vocês são aqueles que possuem as chaves para acessar exatamente tudo. Porque quando Deus sonhou com a Helena, Ele estava consolidando o ministério de Alexandre e Marcilene. Por isso Ele fez questão de trazer a Helena não como um desafio, não como uma preocupação, não como uma dificuldade, mas a Helena é o maior de todos os investimentos que Ele pode fazer na vida de alguém. A Helena é um investimento na vida de Alexandre e Marcilene. A Helena é um investimento sobre a terra, ela é um investimento sobre essa geração. Nada é mais precioso, nada se compara ao valor da Helena para o Senhor. Por isso, quando vocês olharem para a Helena, vocês vão reconhecer nela os valores que Deus instituiu ao gerá-la. Vocês vão, através dela, serem motivados a ir para Deus e desafiados por Deus a oferecer a ela exatamente aquilo que ela precisa. E conduzi-la reconhecendo dons, capacidades, reconhecendo o chamado, porque a Helena ela já tem tudo isso. Ela já tem dons, ela já tem capacidades, ela já tem um chamado, ela tem um plano perfeito. E nós queremos agora, em nome de Jesus, entregar a vocês a responsabilidade. Uma responsabilidade que não pode ser pesada, até porque essa responsabilidade ela já foi vigorada na cruz. Quando Jesus venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, Ele nos trouxe de volta à paternidade de Deus. E tudo que a Helena precisa hoje, muito mais do que ser filha do Alexandre e da Marcilene, é através da vida do Alexandre e da Marcilene, reconhecer Deus como Pai. E o trabalho de vocês estará perfeito, será concluído no dia em que ela olhar para vocês e falar: pai, mãe, eu já sei quem é o meu pai. E eu quero agradecer vocês, porque vocês foram as pessoas mais usadas para me levar para essa paternidade. Não importa qual será a sua profissão, não importa qual será a sua moradia, qual será o seu salário, não importa nada. Tudo isso é uma consequência dessa maravilhosa experiência. E que a Helena promova vocês como pais. Pais não só de Gabriel e de Helena, mas pais de uma geração. Que ela possa potencializar tudo que vocês têm de bom, tudo que vocês têm de benefício do Senhor, e que ela seja a coragem que vocês precisam para vencer tudo aquilo que resiste de alguma forma o propósito de Deus na vida de vocês. Estão prontos para assumir a Helena? Está pronta, Marcilene? Definitivamente. Em nome de Jesus, eu queria que vocês viessem aqui à frente. Esse é um momento que eu gosto muito. Se eu pudesse, eu fazia só esse culto aqui. Queria que você levantasse sua mão para cá. Sabe por quê? Esse casal, ele aumentou a dependência que ele tem pela igreja e por cada um de nós como igreja. A Helena, que ela encontre não só no Alexandre e na Marcilene um referencial de paternidade, mas que ela possa olhar para cada pai, para cada mãe desse ministério e encontrar uma experiência de paternidade. Que a Helena não seja só a filha do Alexandre e da Marcilene, mas que ela seja a nossa filha, a filha de Deus no meio de nós, assim como é o Gabriel, assim como tem sido todos os nossos filhos. Por isso eu peço a você agora como pai, como representante do pai da Helena, libere uma palavra sobre ela agora, ore sobre a Helena, fala: Senhor, toma a Helena, toma o Alexandre e a Marcilene, faça-os entender desde cedo quem é a Helena, faça-os ouvir a tua voz e que eles possam entender cada propósito que o Senhor tem para a vida da Helena, e que a Helena, Senhor, desde cedo ela prospere, ela seja guardada na sua infância profunda, na sua infância madura, que ela chegue, Senhor,
com saúde, que ela chegue, Senhor, totalmente livre, totalmente pura, Senhor, na sua adolescência, guardada, Senhor, escondida em Ti, e que a sua adolescência, Senhor, não seja um palco de crises, não seja um palco de conflitos, não seja, Senhor, uma fonte, Senhor, de más influências, mas que a sua adolescência seja, Pai, para que ela tenha experiências íntimas e profundas com o Teu Espírito Santo, Pai, que ela alcance a maturidade. Ah, Deus, nós profetizamos sobre a maturidade da Helena. Profetizamos que a Helena, Senhor, será grande, a Helena será fértil, a Helena será próspera, a Helena viverá coisas que nós ainda não vivemos, a Helena verá coisas que nós ainda não vimos, e a Helena, Senhor, será um instrumento poderoso nas Tuas mãos. É o que nós profetizamos como igreja, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. O meu lar a Ti. Diga, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Faz com ela tudo aquilo que o Senhor planejou. Antes de ser do Alexandre e da Marcilene, antes de ser nossa, ela é Tua. E que o Teu nome seja glorificado todos os dias, em cada instante, em cada fase, em cada área da vida da Helena, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. A igreja diz: Cante isso. Uau, glória a Jesus. Como eu falei, poderia passar um bom tempo aqui, mas pega a sua Bíblia aí, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Poxa, isso é muito emocionante. Eu tô meio velho, eu tô meio chorão. Meu Deus. Palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis de Israel. Todos abriram? Capítulo de número 7. Eu falei isso? 7? 6, 7. Vocês não deixaram eu terminar, gente. Depois eu tava, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: todos abriram? Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Fala assim: ressurreição são para os que creem. Quem não crê, ainda que testemunhe, não fará parte. Tudo bem? Continuando, havia 4 homens com lepra. E agora sim nós vamos entrar na guerra, né? Junto à porta da cidade. Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio, e se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Pô, super positivo, né? Ao anoitecer,
partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém lá, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo, pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram, esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas amarradas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Até aqui, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão preciosa. E que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, Deus. Esse é um tempo muito oportuno de vida, de graça, e que a Tua verdade, que é viva, verdadeira e eficaz, encontre lugar em nossas emoções, em nossos sentimentos, e que possamos ser tocados, transformados, mexidos por aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Por isso também te pedimos, Deus, esconda-nos agora dos nossos inimigos. Não queremos ser vistos, guarda casas, famílias, bens, guarda tudo que esteja ligado a nós, direto ou indiretamente, de maneira que os nossos inimigos não nos alcancem, Senhor. Mas que esse seja um tempo de cuidado do Senhor, um tempo de preparo do Senhor, um tempo de despertamento do Senhor sobre cada um de nós, para que possamos assumir novas posições diante daquilo que o Senhor tem nos chamado a vivenciar em Ti. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Esse é um tema que me chamou muito a atenção enquanto eu me preparava para estar aqui. Essa história desses 4 leprosos após um tempo intenso de um dos piores cercos que o Reino do Norte viveu, se não o pior. Esses homens agora, eles estão sem nada a perder mais. São 4 leprosos na porta de uma cidade, aonde eles entenderam que não adianta entrar, que já não há mais o que buscar nessa cidade. Leprosos que até outro dia eram aqueles que eram rejeitados, eram aqueles que eram marginalizados, né? Eram impedidos, inclusive, de estar em muitos lugares, mas o nível de calamidade estava tão grande que já não havia mais separação entre leprosos e não leprosos dentro daquele ambiente, onde se encontrava o Reino do Norte, a nação de Israel, como era chamado o Reino do Norte, Reino do Sul chamado Judá. Então Israel estava exatamente dentro desse contexto, Samaria dominada, né? E aqui o cerco especificamente sobre a capital Samaria. E agora os sírios acampados ali apenas aguardavam o momento de ver o fim daquela nação, o fim de Samaria, o fim de Jorão e toda a sua nobreza. E é interessante que num bate-papo daqueles 4 leprosos na porta da cidade, eles entenderam que, poxa, se a gente continuar aqui, a gente morre. Entrar na cidade, não tem mais nada o que buscar nessa cidade. Vamos fazer o seguinte: vamos para cima dos sírios, poxa. Das duas, uma. Ou ele nos prende lá, se eles nos prenderem, eles vão querer dar comida para nós, já vai ser uma coisa até boa. Ou eles nos matam, acontece alguma coisa, mas ficar do jeito que nós estamos não vale mais a pena. Não tem por que continuar desse jeito. E é interessante que foram esses 4 homens que vão em direção ao acampamento sírio, e quando eles chegam lá, eles encontram um acampamento totalmente vazio, e eles vão andar naquele acampamento. Eles vão de ponta a ponta procurando um sírio ali, e eles só veem barracas, cavalos, jumentos, bens, comida, ouro. E cadê os sírios? Tinham ido embora. E
E quando eles chegam lá no final do acampamento, que eles percebem que não tinha ninguém, eles voltam comendo tudo que eles conseguiam comer, escondendo tudo que eles conseguiam esconder, até que eles param, olham uns para os outros e falam: peraí, isso não está certo. Está acontecendo aqui algo muito grande. Não basta só eu querer para mim, não é só isso. A gente precisa voltar, avisar o rei, o palácio, até porque se a gente não avisar, amanhã a gente está morto. Porque eles vão descobrir. E eles voltam correndo, contam aos soldados do palácio, os soldados começam a anunciar aquilo que 4 leprosos haviam testemunhado. Eles acreditam naquilo, começam a anunciar, e a continuação desse capítulo vai ser exatamente o momento aonde o rei, junto com a sua nobreza, tomam junto com todo o povo, nem só a nobreza. Ele vai mandar alguns nobres na frente, uns espiões, para ver se é daquilo mesmo. Ele está com medo, ele está muito descrente. E eles testificam daquilo que foi visto pelos leprosos. E eles voltam dizendo: olha, é isso mesmo. E aí o povo vai fazer o maior saque da história. Vão ganhar um acampamento de graça. E naquele dia, aquilo que o profeta Eliseu havia dito se cumpriu. Que 6 litros de farinha custariam apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada custariam apenas 10 gramas de prata. Olhando para isso, nós não conseguimos ver a gravidade dessa coisa, mas eu quero convidar você a ir um pouquinho atrás, só para você entender como é que começou esse ciclo. Está lá no versículo 24. Quando Ben-Hadad, o rei da Síria, fez esse ciclo, uma cabeça de jumento, que não tem nem carne direito, é só osso, era vendido por 960 gramas de prata. Uma cabeça de jumento. Eles estavam comendo jumento já. Se você prosseguir no capítulo, você vai ver que o desespero de Jorão acontece na hora que uma mãe, junto com uma outra mãe, cozinham o seu filho. Elas tinham 2 filhos e elas combinaram entre si: você cozinha hoje o teu, amanhã eu cozinho o meu. E aí a primeira matou o filho, cozinhou o filho, e elas se alimentaram desse filho de bebê cozido. E no outro dia era a vez da segunda, e a segunda se recusou e falou: meu filho eu não mato. E essa mãe desesperada foi para o rei e falou: rei, eu fiz um acordo com a minha vizinha que nós íamos comer os nossos filhos, e ela comeu o meu junto comigo, e ela agora não quer deixar eu comer o dela. Ela nem quer cozinhar o dela. E ela estava cheia de razão. E na hora que o rei ouve isso, o rei rasga suas vestes, entra no desespero e fala: se hoje eu não arrancar a cabeça de Eliseu, eu mudo meu nome. Estou tocando nisso, eu sei que eu poderia ter lido, mas eu quero tratar isso bem no bate-papo, porque nós precisamos entrar em algo que tem um valor espiritual muito sério na nossa vida. Eu quero falar sobre os ambientes de fome. Eu não completei aqui, mas quando esse cerco se tornou forte na história de Samaria, eles não só vendiam cabeça de jumento, não, eles vendiam esterco de pombo. É isso mesmo, cocô de pombo. Alguns historiadores vão dizer que eles se alimentavam de cocô de pombo. Outros vão pegar mais leve, vão dizer que eles usavam esses estercos como combustível para cozinhar as cabeças de jumento. Mas eu gosto dessa dualidade, porque mais adiante eu estou vendo uma mãe comendo um filho, e para quem se propõe a comer um filho, comer cocô de pombo, eu acho tranquilo, gente. Pelo menos essa é a minha projeção, não me imagino vivendo nada disso. Mas o nível da guerra aqui é muito alto. Mas eu quero falar sobre fome. Se você acompanhar o ambiente espiritual que nós estamos aqui, uma fome foi instaurada sobre Samaria, sobre o reino do norte. E a fome, ela trata de uma realidade que agride muito a nossa natureza. E hoje você vai ter a oportunidade de analisar a fome sob uma perspectiva mais espiritual. Porque aquilo que você vê fisicamente em lugares de extrema miséria, né? Você vê em alguns lugares do Brasil, parece que no Brasil existem lugares de extrema fome. Eu falo isso porque somos uma nação extremamente rica, de um potencial, né? Na área de agricultura, pecuária, absurdo, mas existem pessoas vivendo níveis terríveis de fome e miséria aqui, mas que está muito bem expresso aí, né? A gente vê muito pela mídia aquilo que a gente vê em África, países aí do Oriente Médio, debaixo do peso de grandes guerras e guerras continuadas. Mas eu quero que você faça uma análise hoje sobre a fome dentro de uma perspectiva bem espiritual, porque talvez você não perceba, mas nós, muitas das vezes, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta, aliás, nós entramos em tempos de fome. Tempos onde as
escassez começa na nossa vida, é aquela coisa bem sutil, vai diminuindo. Um dia você tem muito, no outro dia você tem um pouquinho menos, até que você só vai sentir o peso mesmo quando a coisa passa da metade para o final. Eu quero dizer que tem gente que só vai sentir o peso quando chega no final, que só vai tomar uma decisão ativa quando a coisa descamba. E quando a gente fala de fome espiritual, nós estamos falando de uma realidade que nos expõe demais. Quando Deus trouxe, eu quero dizer que a fome espiritual aqui, ela funciona, a fome de Samaria aqui, ela funciona como um decreto de Deus. Deus permitiu que aquela nação entrasse num tempo de miséria. Mas por quê, pastor? Porque aquela nação, ela tinha uma dificuldade muito grande de submeter a Deus. E todas as vezes que nós rejeitamos o governo de Deus, nós estamos expostos a um tempo de fome. Eu quero que você guarde isso, porque essa é uma lógica bem rígida do reino espiritual. Todas as vezes que eu abro mão do governo de Deus na minha vida, eu estou exposto a um tempo de fome. E é questão de tempo para que esse período de fome comece a vigorar na minha história. E é exatamente assim. O reino de Samaria, eles tinham dificuldade crônica de submeter o governo de Deus. E quando Deus, diante daquela estrutura que o resistia tanto, ele se afasta, ele de cara abre caminho para que um tempo de fome fosse estabelecido sobre a história daquela nação. Um tempo onde eles começariam a provar do que significa miséria. E esse tempo vai começar, só para você entender biblicamente, logo depois que Eliseu ressuscita o filho da viúva, lá no capítulo 4. E no primeiro momento, eu quero que você considere esse texto sobre duas perspectivas. No reino do norte tinha um cara chamado Eliseu, um cara muito legal, um cara muito cheio de Deus, um profeta digno de respeito. Eu gosto muito de Eliseu, me identifico muito com o ministério dele. Ele tem o caráter de Cristo. Eliseu, ele é o sucessor de Elias. E Eliseu, ele faz questão de estabelecer o ministério dele no reino do norte. Aonde existia uma nação extremamente resistente ao governo de Deus, existia um homem extremamente submisso a Deus. Então Eliseu, ele vai estar trazendo luz sobre o que está acontecendo nessa nação. Eliseu, ele vai ser um referencial claro daquilo que está acontecendo a nível de desespero, de fome, de tragédia, mas ao mesmo tempo ele também é um referencial de solução, de resposta de Deus. E isso fala muito do papel da igreja, porque Eliseu aqui, ele tipifica muito a igreja que nós esperamos ser, ou que Deus espera que sejamos, diante de um mundo que tem dificuldade de submeter ao governo dele. E Eliseu vai fazer muito bem esse papel. E quando o tempo de fome começa, e Eliseu sabe que esse tempo começou, por quê? Porque Deus havia falado com ele, Deus havia mostrado para ele, Deus havia o feito entender, diante de uma ausência de governo, de disposição de humilhação daquela nação, Deus havia trazido para Eliseu o que aconteceria. Eliseu, ele começa, e eu quero considerar aqui o capítulo 4, versículo 38, ele começa a relação dele com a fome sobre Israel, chamando os seus servos para preparar comida. Olha a postura de Eliseu. Eliseu voltou de Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: ponha fogo na panela, numa panela grande, e faça um ensopado para o resto do grupo. Eu acho interessante isso. Eliseu começa a viver um nível de fome, chamando os seus servos para fazer comida. É como, eu quero que você analise isso como igreja. Imagina você como igreja nos nossos dias, e Deus estabelece uma fome, e nós começamos a operar de forma contrária a essa fome. Não era tempo para economizar, não é isso que Deus está falando, não. Deus quer mostrar o que significa essa fome para você. Por isso Ele chama você para cozinhar. E vai acontecer algo aqui nesse primeiro momento. Esse primeiro momento vai mostrar o primeiro nível de fome que Israel vai sentir, e é o primeiro nível de fome que nós somos acometidos quando nós fugimos do governo de Deus. Esses homens vão sair para buscar frutos silvestres, ervas, e eles vão botar tudo na panela. Era costume fazer isso, e eles preparam ali um ensopado ali, e quando eles começam a cozinhar, eles vão provar, eles percebem que no meio de toda aquelas frutas, aquelas sementes, aquelas ervas, existia
uma erva venenosa, e eles gritam: a morte na panela. Isso tem um simbologismo muito especial na nossa vida. Sabe quando que você percebe que a fome chega de fato para você? Quando aquilo que você achava que era capaz de fazer, quando aquilo que você acreditava piamente que dominava, você já não domina mais. Aqueles homens que estavam tão acostumados a lidar com aquele ambiente, eles viram a escassez e falaram: não, isso aí deve ser mais uma estação. Mas Eliseu sabia quanto tempo aquilo ia durar, e você vai descobrir isso lá no capítulo 8. E Eliseu fez questão de falar: eu quero que vocês cozinhem para mim, porque eu vou mostrar para vocês o que significa entrar num tempo de fome. Entrar num tempo de fome não é simplesmente viver um padrão de ausência daquilo que se busca. Não é simplesmente viver buscando aquilo que não se tem. Entrar no nível de fome significa ter que encarar níveis de incapacidade. É isso que Deus está dizendo quando o governo dele sai de sobre a sua vida. É como se Deus estivesse mostrando claramente para aquela nação: ei, eu chamei vocês para depender de mim, porque o meu governo ele é baseado em justiça. O meu governo é baseado em graça. O meu governo, eu tenho o costume de dar a quem não merece. Esse é o meu governo, mas vocês estão abrindo mão dele. E quando você está debaixo desse governo, ainda que você não o reconheça, esse governo faz você se sentir bem demais. Tudo dá certo. Só que quando Deus abre mão de estar sobre a sua vida, significa que você vai ser obrigado a encarar algumas coisas que no primeiro momento serão surpreendentes. Aquilo que você achava que era tão forte, aquilo que você se achava tão excelente, você começa a olhar e fala: pô, mas eu sempre fiz isso sempre deu certo. Você começa a perder o controle de situações, você começa a perder o domínio sobre coisas, e eu vou chamar esse primeiro nível de fome de capacidade. Pessoas que tinham tudo para fazer o certo, ou que aprenderam a fazer o que é certo, mas quando elas vão fazer, elas fazem errado. Elas têm tudo, elas se prepararam para fazer o que é certo, mas na hora que elas vão praticar, elas manifestam um padrão de fome. E elas o resultado daquilo que elas produzem é, sabe o quê? Morte. Existem muitas pessoas assim nos nossos dias. Existem muitas pessoas assim. O grande diferencial é que elas não se deram conta que elas estão dentro de um ambiente de fome, porque elas ainda estão presas ao seu orgulho, e elas não percebem que aquilo que elas deveriam fazer bem, elas estão fazendo mal. Aquilo que deveria gerar bons frutos, está gerando morte. E elas olham para si e falam: não, mas tudo bem, eu não sei o que aconteceu. E elas vivem em cima de uma ideia bem alienada de: aconteceu, foi por acaso, aconteceu um acidente, eu devo ter errado. E elas ficam tentando arranjar desculpas para aquilo que deu errado. Elas ficam tentando, de alguma forma, absorver o prejuízo, dizendo: acontece com todo mundo, foi acidente, é assim mesmo. Só que não é assim que Eliseu nos ensina. Eliseu representa uma igreja que ela faz questão de se apresentar perante a fome de capacidade. E a palavra fala que Eliseu, a resposta de Eliseu para aquela panela com morte, aquela panela envenenada, ele pegou um saco de farinha, ele não fez nenhuma oração especial, não liberou nenhum poder, pegou apenas um saco de farinha, derramou sobre aquela panela, mexeu, fez um pirão e falou: pode comer. Com certeza aquela panela já havia farinha, mas por que ela estava envenenada e agora deixou de estar? Isso fala do papel da igreja. Às vezes você acha que suprir pessoas em seus ambientes de fome é ter um poder sobrenatural, é fazer coisas que ninguém faz, é agir de forma exclusiva, onde só você faz, só você tem. Mas na verdade não é, meu irmão. Eliseu vai nos dar uma aula de simplicidade. A diferença é que quem está fazendo é ele. Ele pega um pouco mais de farinha, põe naquela panela e fala: pode comer. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade para botar farinha nessa panela. A minha postura, a minha posição é que faz diferença. Eu quero chamar a tua atenção, baseado nesse primeiro tópico, para algumas coisas que estão acontecendo lá fora. Existe uma realidade de muita fome, de muita escassez. E às vezes você fica aqui paralisado, olhando para você mesmo como incapaz, Deus falando: ei, seja simples, porque o que vai fazer diferença é o poder de Deus que opera em você.
Deus, muito mais do que uma oração, às vezes um abraço. O teu abraço cura muito mais do que uma revelação de poder. 5 minutos ouvindo alguém e dizendo: ei, eu estou aqui para te servir, é o suficiente para mudar a história. É só farinha. Quantas pessoas abraçam, quantas pessoas beijam, quantas pessoas servem. Mas quando você faz, é diferente. Quando você faz, você toca no lugar de escassez, você toca no ambiente da fome. A fome da incapacidade. E a fome que produz incapacidade é aquela que, como eu já disse aqui, ao invés de produzir vida, ela produz morte. Imagina aquela história, é um casal perfeito, mas quando eles entram para um relacionamento, ao invés de eles se amarem, eles se resistem, eles se rejeitam, eles se agridem. Por que que... Aí um olha para o outro e fala: por que que a gente nunca dá certo? Porque eu a amo, e ela responde: eu também te amo. Mas por que que a coisa não funciona? Hoje você sabe, pelo menos eu estou te convidando a saber. Um tempo da fome chegou. O que eu acho legal é que no Velho Testamento, a cronologia, ela é bem respeitada. Foram 7 anos de fome. Quando você vai para o ambiente da graça, que é o ambiente profético, que é o entendimento profético dessa palavra, eu quero que você trate tempo como um lugar geográfico, como uma cidade de escassez, de 7 anos de fome. E eu quero que você faça essa transição agora. Por quê? Porque tem pessoas aqui que elas podem estar há 7 anos no seu tempo de escassez, de miséria. Tem pessoas que podem estar há 20. Mas os 7 anos que Samaria viveu representam um tempo perfeito, o tempo necessário. E o que faz você sair desse tempo não é a cronologia, não é quanto tempo você está disposto a passar. O que faz você sair desse ambiente de miséria não é: não, ainda cheguei agora, não, é a tua fé. E Deus quer fazer que isso aconteça de forma instantânea, que isso aconteça de forma imediata. Continuando, você vai ver um outro padrão de fome. E eu quero que você guarde esse primeiro nível aí, a fome da capacidade. A primeira coisa que a miséria ataca na nossa vida é a nossa capacidade. Amém? Perdemos o poder de produzir dentro do ambiente de miséria. Perdemos o poder de gerar dentro do ambiente de miséria. O que geramos para a morte. Lembra de alguém gerando num ambiente miserável? Uma mulher engravida dentro de um ambiente de extrema miséria, é provável que ela aborte. Ou é provável que horas depois do nascimento essa criança morra. Ou ainda que essa criança sobreviva, ela vai padecer absurdamente, vivendo, sendo símbolo da ausência, da tragédia de ter nascido na hora errada, no lugar errado. E é isso que está sendo tratado aqui, os ambientes de fome. E eu preciso que você seja responsável, porque o propósito dessa palavra nessa noite é tirar você de um descanso, de uma zona de conforto, onde está tudo bem, porque essa miséria está sendo driblada por situações bem materialistas. Você está escondendo os seus ambientes de escassez dentro de uma perspectiva bem humana sobre quem é você, o que Deus chamou você para viver. O problema é que isso vai levar você a um vazio, isso vai levar você a uma crise existencial, isso vai fazer de você um alvo fácil do seu inimigo. Vamos para o segundo nível de fome. Uma das coisas que a fome vem para tirar do homem, além da capacidade dele, é a autoridade. E lembra, essa fome começou lá no final do capítulo 4, ela se estendeu no capítulo 5. No capítulo 5, sabe o que está acontecendo no capítulo 5? Está lá Jorão, tranquilo na dele, o rei de Samaria está lá, e quem chega ninguém menos que Naamã, o leproso, o general da Síria, do grande inimigo de Israel, chega agora cheio de lepra, para falar: ei, eu quero que você me cure. Porque me disseram lá em casa, a escrava que está lá em casa, disse que há um Deus Israel que cura. Há um homem que serve esse Deus que cura. Eu não quero saber quem é o homem, quem é esse Deus. Eu quero saber que eu quero a minha cura, e você é o rei dessa nação. E sabe o que esse rei faz? Ele se humilha. Ele se joga no chão e fala: pronto, a Síria está buscando um motivo para se levantar contra mim. O que eu tenho a ver com a tua lepra? O que eu tenho a ver com a tua experiência com Deus? Que história é essa? Você quer que eu simplesmente agora assuma o teu prejuízo? O grande general Naamã, braço direito de meia-idade, esse cara que vai vir agora para entrar na minha nação, para arranjar confusão. Essa foi a visão que o rei teve. É interessante que enquanto o
o rei tinha uma visão, Eliseu tinha uma reação. Eliseu vai e manda um recado para o rei: ei, rei, traz ele para cá, poxa, traz ele para cá, diz para ele que eu vou curá-lo, pode mandar ele aqui para casa, porque aqui eu resolvo. É interessante, depois que nós perdemos a nossa capacidade, é muito fácil nós perdemos a nossa autoridade. Existia um rei, e é por isso que o foco dessa palavra está ligado a um relacionamento entre Israel e Deus. E Deus queria fazer questão de mostrar para aquele rei o quanto ele estava paralisado diante dessa distância, o quanto ele perdeu a autoridade dele diante dessa distância. E agora qualquer coisa era motivo de desestabilizar aquele rei. Qualquer coisa se mostrava como algo impossível. Mas pastor, não é qualquer coisa. Eu estou diante de um general com lepra. Mas para Eliseu era qualquer coisa. Eliseu é aquele cara que tem uma resposta para a ausência de autoridade da sua nação e diz: ainda que o meu rei seja perdido, ainda que meu rei não valha nada, eu quero dizer que há um Deus que eu sirvo, e é esse Deus que você vai conhecer hoje. Naamã, pode vir para cá e você vai ser curado. Tenha certeza disso. Hoje você vai ser curado. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para prevalecer diante do tempo de escassez. E você quer prevalecer diante de escassez? Quer prevalecer diante de ambiente de miséria? Está na hora de você ter autoridade. Senão você vai ser igual ao rei de Israel. Vai ficar dando desculpa para os seus prejuízos. Vai ficar achando que todo mundo está contra você. Que sabe por que o teu chefe não te dá aumento? Porque ele te persegue. Sabe por que você foi mandado embora? Porque você é crente. Sabe por que você não se dá bem nisso? Porque tudo sempre é assim, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Quando vem para você, você se joga no chão, rasga as vestes, não é comigo. Eu estou cansado de andar e não chegar em lugar nenhum, nadar e morrer na praia. Falta de autoridade. Você não tem autoridade. Estou cansado de correr e sempre paralisar nas mesmas guerras, nas mesmas brigas, aonde a culpa nunca é minha. A culpa é do diabo, a culpa é da igreja, a culpa é do chefe, a culpa é do governo, a culpa é da nação, é do presidente, é de não sei quem. O diabo estão sempre querendo arranjar confusão comigo, mas eu sou super tranquilo, eu sou super gente boa. Eu quero estar na minha. Ei, existem coisas que estão dando errado na sua vida. Não é porque simplesmente o diabo se levantou para resistir o chamado de Deus. É porque o diabo está furioso porque você ficou santo demais. Não, é porque você não tem autoridade. Você está no ambiente da escassez e a primeira coisa que o diabo tira de você no ambiente da miséria é a tua autoridade. Você ora e não acontece. Na verdade você nem ora, você faz igual o rei. Nem ter coragem de orar você tem. Para estar aqui num culto como esse é um desespero, é uma dificuldade que nem motivação para sair de casa você tem, porque está tudo errado. Você olha para todo lado e é só prejuízo, não tem nada dando certo. Ei, autoridade. Autoridade para se mover. Paralelo a um rei perdido, cheio de pampa, morando num palácio, existia um homem de Deus, que nós, da sua simplicidade, ele faz questão de falar: ei, você pode não ter autoridade para curar, mas eu continuo tendo. Independente do nível de tragédia, de miséria que exista lá fora, independente do tamanho do trauma que tem sido vivenciado por milhares de pessoas lá fora, Deus te chama para ter autoridade. Deus te chama para ter uma resposta. Ainda que isso no primeiro momento não vai mudar a história da nação, mas vai mudar a história de pessoas. Ainda que no primeiro momento isso não vai fazer você transformar a tua cidade, o bairro onde você mora, mas vai transformar uma casa, um indivíduo. É isso que você precisa. Eu quero dizer que Eliseu está aqui debaixo do ambiente da fome. Ele está vivendo o mesmo padrão de guerra, só que a resposta dele é outra. A resposta dele é uma resposta madura. É uma resposta de alguém que fala: não, Deus continua o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Aonde você tem perdido a autoridade?
quando o diabo encontra ocasião para fazer de você um alvo muito fácil, para falar, não, aquele ali a gente rouba, aquele ali a gente quebra, aquele ali a gente destrói, aquele ali a gente tira, aquele ali a gente esconde porque ele não tem autoridade. Ele fala, ninguém ouve. Sabe por quê? Porque ele não tem governo de Deus. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto está muito próximo, o terceiro ponto está muito próximo do segundo ponto. Mas antes disso eu quero chamar a atenção para uma atitude de Geazi. Geazi é o cara que quando Eliseu cura Naamã, no ambiente de fome, de tragédia, sabe o que ele faz? Naamã está doido para investir em Eliseu, para ter autoridade, para falar, olha, fizemos uma troca. Para desenvolver um padrão de cristianismo onde é troca. Você me curou, eu te dou. Eu vim aqui para te honrar. E Eliseu fala, não, meu irmão, eu posso morrer de fome, mas eu não vim aqui para trocar com você. Eu não estou aqui para gerar uma igreja baseada em trocas. Então pega as tuas coisas, Naamã, e vai embora. Só que Geazi não se contenta porque o ambiente é de fome, é de escassez. E ele corre atrás de Naamã para falar, ei, Naamã. Ele conta uma história, chegaram alguns servos na casa do profeta, e eles estão precisando de comida, e o senhor sabe, né? A situação está difícil aqui em Samaria, não tem comida, a gente já está passando fome há alguns anos. Naamã prontamente, não, pode levar, é tudo de vocês, é tudo do profeta. É interessante que naquele dia, Geazi assumiu as deficiências de Naamã. Naquele dia, na casa de Geazi passou a habitar lepra. Por que eu estou chamando a atenção para Geazi? Porque muitas vezes nós somos uma igreja que nós não conseguimos suportar o tempo de escassez. Ao invés de sermos o Eliseu, nós temos sido um rei perdido. Mas porque agora a gente é crente, nós não queremos mais ficar como reis perdidos. O máximo que a gente consegue ser é um Geazi. O cara que quer vir para cá para esconder a sua falta de autoridade e usar a autoridade daquilo que tem sido vivenciado aqui, tão somente para se promover, para se beneficiar. O problema é que quando nós desenvolvemos um evangelho de alto benefício ou de benefício próprio, quando nós começamos a querer negociar em tempos de escassez com os nossos inimigos, nós nos tornamos alvos fáceis desses inimigos. Por isso nós temos hoje uma igreja que, ao invés de ser uma igreja muito pautada no testemunho de Eliseu, ela está muito próxima de Geazi. E é isso que Deus tem nos chamado para vencer. E que hoje seja uma boa noite para isso. Continuando a história, vai até um terceiro padrão de fome. A fome da religião. A fome da fé. Essa fome alcançou Eliseu. E agora vai acontecer algo na continuação do capítulo 4, aliás. Na continuação do capítulo 4 acontece uma fome de fé, bem no finalzinho dele. Um homem lá de Baal Salazí, ele vem trazendo pães para o profeta e fala, olha, está todo mundo com fome, mas eu quero que o Senhor se alimente. Eu quero que o Senhor receba 20 pães primícias, porque pertence ao sacerdote, o Senhor tem por direito, porque o Senhor é o profeta, é o grande representante de Deus na nação, e o Senhor tem todo o mérito. E Eliseu vai ouvindo aquele homem, que saiu só lá de Baal Salazí, só para entregar a ele uma oferta que ele tinha por direito. E é interessante isso, que nós como igreja, muitas vezes, nós adoramos essa história de ter direitos, né? Nós olhamos para nós mesmos e falamos, poxa, fazemos tantas coisas pelos outros, seria bom que Deus nos abençoasse em tempo de escassez. E a resposta de Eliseu me chama muita atenção, porque quando eu estava estudando esse texto e vendo a fome de fé, onde as pessoas se apegam a Deus na disposição de querer ver transformação nos ambientes de calamidade, de tragédia, gente, é onde tem mais igreja. Nós, enquanto estávamos indo para Belágua, uma coisa que me chamava muita atenção na estrada, a gente passava por cidades extremamente pequenas, extremamente pobres, mas por incrível que pareça, as construções das igrejas eram absurdas. A gente via igrejas assim de 3 andares, cercada por um ambiente extremamente pobre. Eu falava, meu Deus. E detalhe, não é igreja católica não, tá, gente? Não é a pessoa, alguém de repente pode ter alguém, não, igreja, não, igreja evangélica. Igreja evangélica forte. Já entrei dentro de cidade onde o maior templo da igreja é um templo evangélico. E no Nordeste está cheio assim. Eu digo para você hoje, no Nordeste brasileiro, no auge da sua pobreza, por incrível que pareça, os maiores templos hoje
Existem muitos lugares que os maiores templos são evangélicos. São os templos produzidos em tempo de escassez. Um templo onde nós produzimos um evangelho que ele é muito bem fundamentado em princípios bíblicos de honra, autoridade, de sacrifício, de oferta, de dízimo. Isso é lindo. O problema é que aquilo que se faz com o que é semeado. Porque sabe o que Eliseu fez diante daquele ambiente de miséria? Diante daquele ambiente onde ele sabia que era natural que as pessoas viessem para lhe dar o que eles tinham de melhor, numa total ausência de tudo. Ele olha e fala, faz o seguinte, pega esse pão e distribui. E o servo olha para ele e fala, mas profeta, meu senhor, existem mais de 100 pessoas lá fora, só tem 20 pães, não vai dar. Ele fala, faça exatamente o que eu estou mandando. E todos vão comer, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós não somos fins em nós mesmos. No ambiente da miséria, Deus não chamou você para se tornar um fim em você mesmo. Deus chamou você para ser o meio. E Eliseu, quando ele se permite ser o meio, a palavra fala que todos os homens comeram e sobejaram, e houve sobra de pães naquele dia. E é isso que Deus tem nos chamado para viver. Uma igreja que, ao invés de tomar para si, ela fala, não, é através de mim. Então, meu irmão, muito mais do que aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se você é uma dessas pessoas que ainda está muito preocupado com aquilo que Deus precisa fazer na tua vida, pode ser que você esteja em um ambiente de escassez, vivendo inclusive a crise de Geazi, aonde, por mais que tenha fome lá fora, eu sou crente, eu não posso passar necessidade. E eu digo para você, realmente, Deus não te chama para passar a fome lá de fora, não pode entrar na sua casa, porque não entrou na casa de Eliseu. Mas a diferença é que a casa de Eliseu não era um fim nela mesma, ela era um meio. E agora sim nós vamos para o último nível de guerra contra a fome. A guerra da identidade. A fome ela vem para tirar a sua capacidade. A fome ela vem para tirar a sua autoridade. A fome ela vem para tirar a sua fé, ou manipular a sua fé a ponto de você olhar e falar, eu acreditei, pastor, eu acreditei no pastor, na igreja, na campanha, eu fiz tudo certo e a minha vida não mudou. E eu ia falar desse último ponto, mas quero voltar um pouco para a crise produzida pela fome de fé. É muito fácil você manipular pessoas dentro de um ambiente de fome quando o assunto é fé. É muito fácil você lotar igrejas e fazer grandes cruzadas, aonde levanta-se grandes volumes de ofertas diante do ambiente de fome de fé, porque está todo mundo seguindo um princípio, e esse princípio ele existe. É o princípio de, meu irmão, você tem que dar, você tem que sacrificar. O problema é que isso vai gerar um desgaste mais adiante, e é um desgaste que está sendo muito visto hoje numa nação como a nossa, aonde pessoas saíram de suas casas, deram o que elas tinham de melhor para pessoas em nome de Jesus, representantes oficiais de Deus, vamos dizer assim, e quando elas entregaram aquilo que ela tinha no auge da sua fome, elas não tiveram resultado. Elas continuaram dentro de um ambiente de escassez. Elas continuaram vivendo suas misérias. E sabe o que elas olham para você e dizem? Elas falam, você é crente? Você ainda vai na cabeça dos outros? Você ainda vai na cabeça de pastor? Você ainda vai na cabeça de igreja? Quero dizer para você, isso tudo é uma balela, porque um dia eu abri minha vida, abri minha casa, um dia eu entreguei o que eu tinha de melhor, minhas melhores sementes, meus melhores sonhos, meus maiores segredos, e sabe o que eu recebi? Nada. E vi uma igreja enriquecer, e vi pastores enriquecer, de forma alienada, de forma, com todo perdão, de forma leviana. Eliseu nos mostra uma igreja que suporta a escassez alheia. E ele faz questão de ser alvo das grandes sementes. Porque, como igreja, ele manifesta um poder multiplicador. Tem pessoas que fazem perguntas tipo assim para mim, pastor, eu posso dar meu dízimo em caridade? Eu falo, meu irmão, nada pessoal, mas eu não sou espírita, eu sou cristão mesmo. A gente aqui não faz caridade. Nós não temos parte com a caridade. Nós fazemos compaixão aqui. Não, mas eu acho que as pessoas deveriam pegar seus dízimos e sair comprando casa, construindo casa. Esse é um princípio dos mais humanistas, produzido por um ambiente de fome. Deus, dentro de um ambiente de fome, Ele espera pela igreja. Uma igreja que não só vai prevalecer a fome, mas vai ser um referencial diante dela.
O que eu quero dizer com isso, sendo bem direto, é que quando você entrega aquilo que você tem aqui, não só tipificado por esses envelopes de dízimos e ofertas, mas quando você entrega o seu trabalho naquilo que Deus te chama para viver como igreja, a igreja que é muito mais do que uma pessoa, é muito mais do que uma placa, na verdade ela está muito além disso, ela tem um poder multiplicador, ela potencializa ofertas. E nós somos, inclusive, exemplos clássicos disso, de coisas, de bens, de benefícios que Deus faz questão de potencializar. O problema não é o que você entrega a Eliseu, é o que Eliseu faz com aquilo que você entrega. Esse é o problema. E nós precisamos ser uma igreja de Eliseus, onde o segredo está em sermos meios, não fins, porque Deus nos chamou para isso. E assim será a sua vida. Você não é um fim, você é um meio. Quando Deus te promove dentro do teu trabalho, isso não é para uma autopromoção. Está na hora de você ser um meio. Você fala: Deus, aonde o Senhor quer me usar diante disso? Nunca termina em mim, nunca termina naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu conquistei. Não, precisa ser continuado, porque o cerco costuma aumentar. E eu quero dizer para você que, ainda que Eliseu tivesse multiplicando pães, ainda que Eliseu estivesse transformando panelas de morte em alimentos para a vida, Eliseu não estava vencendo a miséria, porque essa miséria havia um tempo determinado para ela. E agora, no capítulo 7, a coisa faz piorar. No capítulo 6, para ser mais exato, um cerco poderoso é instituído em volta de Samaria, e agora sim eles vão chegar no pior nível de fome, a fome que mata a identidade. Agora, aquela nação estava morrendo da pior forma. Os seus valores estavam sendo consumidos. Aquilo que era tradição havia sido esquecido. Uma nação que havia se perdido no auge da sua guerra, porque a fome aumentou. Agora, aquele que não prostituía, já prostitui. Aquele que não assaltava, está assaltando e matando agora. É isso que está acontecendo dentro de Israel. Os valores estão sendo totalmente trocados, porque a fome de identidade, ela vai matando você de dentro para fora. E esse é o pior dos padrões. É quando aquilo que Deus rejeita se torna extremamente atraente a você, se torna inclusive necessário. É onde você define a tua desculpa para pecar, onde você consagra a tua ausência, assumindo que não, Deus ele aceita uma vida assim, Ele aceita um padrão de relacionamento assim, Ele aceita um padrão de casa assim. Por quê? Porque eu estou no auge da minha miséria. E no auge da nossa miséria, é muito fácil acreditar que Deus, Ele tem o maior prazer com os gays, com as lésbicas. Não, cara, isso pode. Lesbianismo, homossexualismo, prostituição, cara, isso pode, porque a tua resposta para Deus é a mesma. Mas Deus, como é que é lidar com isso aí fora? O Senhor já esteve num ambiente de total ausência. Claro que o Senhor vai comer um filho, claro que o Senhor vai comer estrume de pombo, claro que o Senhor vai comprar uma cabeça de jumento por 900 gramas de prata, e aonde não vai encontrar nada. Por quê? Porque agora eu começo a consagrar o que é errado e começo a considerar o certo, porque eu preciso sobreviver. E não tem ninguém aqui para me proteger, não tem ninguém aqui para me alimentar de verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho para o mundo que está à nossa volta, meu irmão, eu vejo um grande cerco, grandes níveis de cerco, de grandes inimigos, de grandes exércitos sírios que se levantaram para nos gerar uma guerra tão desproporcional, que nós consagramos o que é errado. Nós olhamos para nós mesmos e falamos: está ótimo, é assim que vai ser. Nós trocamos de casamento como se trocasse de roupa, de clube, de academia. Você sai e fala: não estou indo mais lá, não quero mais casar. Estamos comendo a nossa identidade, porque o nível de fome chegou no seu estágio mais elevado. E de repente a gente olha e até justifica: não, isso é normal, é necessário. Só que a palavra do Senhor nos fala, dentro do capítulo 7,
essa guerra. Quando aquele rei se levanta diante de Eliseu, quando aquele rei se levanta para falar: a igreja não presta, a igreja não funciona mais, está na hora de você acreditar, você entender que tudo não passa de uma mentira, porque olha quanto tempo nós somos cristãos, olha quanto tempo você aceitou Jesus, olha quanto tempo você é batizado, olha como é que está a sua vida. E você começa a fazer cálculos, você começa a colocar no papel e falar: realmente eu consegui viver até alguns milagres, mas nada melhorou, tudo continua a mesma coisa, está tudo na mesma, não mudei nada. Na verdade, eu acho que por mais que eu tenha vivenciado algumas experiências com Deus, a impressão que eu tenho é que essa guerra eu perdi. Eliseu, diante do rei, ele tipifica essa pessoa que depois de ela ter tentado tanto, eu já sonhei tantas coisas em Deus, pastor. Eu já sonhei tantas coisas, já fiz tanto bem a tanta gente. Deus já me usou em oração, Deus já me fez vivenciar grandes milagres. Eu já tive experiências tão grandes, mas sinceramente, eu acho que a minha guerra me alcançou, porque hoje eu estou jurado de morte. Eliseu termina o capítulo 6 com uma espada no pescoço dele, dizendo: hoje eu morro. Sabe por quê? Na minha fé, eu tentei ser um crente perfeito. Eu acreditei que bastava eu orar por um homossexual, ele ia ser curado. Eu bastava orar por um doente, ele sairia andando. Eu acreditei em tanta coisa, eu fiz tanta coisa. O Eliseu, do final do capítulo 6, no auge da fé dele, ele está numa crise, porque agora o rei está vendo a nação destruída, dizendo: ei, para que você foi chamado? Para que você veio para cá? Para ficar enchendo o povo de expectativas? Para ficar usando a Bíblia para se proteger? Para que você é crente? Hoje eu te mato, Eliseu. Eu mudo de nome. O rei fala: se eu hoje não tenho, eu não arranco a cabeça dele daqueles ombros hoje. Essa é a história de Eliseu. Ele termina o capítulo 6 com o rei dizendo: eu mudo o meu nome se eu não mato esse cara hoje. Sabe por quê? Porque o que ele fez não mudou nada. O que ele fez só foi paliativo. E eu estou cansado de um evangelho paliativo. Cadê teu Deus, Eliseu? Eu acho legal quando eu vejo que Deus esperou esse momento na vida de Eliseu. Deus esperou um momento para falar para ele: Eliseu, eu estava esperando isso, cara. Eu estava esperando pessoas que diziam que eram teus amigos te rejeitarem. Eu estava esperando pessoas que acreditavam, que muitas das vezes foram alvo dos benefícios de Deus através da tua vida, olhar para você e dizer que você não presta. Eu estava esperando, sabe por quê? Diga para eles que hoje eu vou mudar essa situação. Diga para eles que hoje a história muda. Diga para eles o que eu vou começar a fazer dentro desse ambiente de morte. Eu esperei você chegar até aqui. Eu promovo você muito mais do que nas conquistas, vitórias, é na tua capacidade de superar guerras, de prevalecer diante de inimigos. E quando eu olho para a Bíblia, eu só vejo esse princípio vigorando. Isso me gera um conflito interior, porque eu olho para a igreja, muitas das vezes à minha volta, e vejo que ela pensa o contrário. Ela quer ser muito promovida em cima do que ela tem. E eu acho muito madura essa crise de Eliseu, diante dessa ameaça. Mas quando você pensa que ele vai entrar em crise, ele vai falar: ei, você veio para me matar, não veio? Mas não me mata hoje não, me mata amanhã. Mas agora eu é que te digo, se amanhã Deus não mudar a história dessa nação, amanhã eu digo para o Senhor: pode vir me matar. Porque amanhã, a essa hora, aonde havia escassez vai haver fartura. Eu estava esperando o Senhor aqui, rei. Eu estava esperando a minha guerra dessa nação ser uma guerra pessoal. Eu estava esperando a minha posição ser promovida, até o Senhor entender que o problema do Senhor, o problema dessa nação, começa no Senhor, rei. Que não se curva diante de Deus. Mas agora Deus manda dizer para o Senhor: amanhã a coisa muda. Amanhã haverá uma nova postura dentro dessa nação. A economia amanhã dessa nação muda, mas radicalmente. Escreve o que eu estou falando. E os servos vêm olhar e falaram: mentiroso. Falou: vai ver e não vai comer. Fica tranquilo. Vai ver e morre antes de comer. E foi o que aconteceu com aquele oficial do rei. O que eu acho mais louco nesse texto é que essa é a palavra da igreja. Deus busca uma igreja
de postura diante da guerra. Deus tem esperado uma igreja que ela não se paralisa diante da incapacidade dos outros, mas ela se permite operar com graça, trabalhando aonde o teu irmão falha. Você vem para operar, você vem para interferir, você vem para transformar. Uma igreja que no auge da escassez da capacidade, ela se mostra capaz. No auge da escassez de autoridade, ela se mostra com autoridade. No auge da escassez da fé, ela mostra para todo mundo: ei, eu não sou um fim em mim mesmo. Não é a campanha que vai te salvar. Não é a corrente dos milagres, não. É Cristo. Olha para Ele. Eu sou apenas um meio, eu não sou um fim. No auge da guerra da identidade, ela se levanta para permitir que a identidade dela seja colocada à prova. Porque quando a identidade dela foi colocada à prova, Deus levantou aquele homem para liberar uma palavra. E sabe o que eu acho mais louco? Agora sim nós vamos entrar nos 4 leprosos. Eu gosto dessa simetria bíblica. São 4 padrões de guerras de identidade desenvolvidos dentro do ambiente de miséria. E agora nós temos 4 símbolos de miséria em gênero, número e grau. 4 leprosos que estão à beira da cidade, que de repente nem ouviram aquilo, com certeza não ouviram aquilo que foi dito por Eliseu para o rei. Eles não estavam lá, mas eles olham para a história deles, a história de leprosos, e eles percebem que não há mais para onde fugir. E eu gosto desse negócio aqui, que aqui é onde nós vamos fechar essa noite. Isso aqui é bem graça. No auge daquela tragédia, aqueles homens, exatamente no portão de Samaria, eles começam a conversar e falam: ei, tem muita miséria já, estamos fadados a morrer, não temos mais para onde ir. Se nós continuarmos aqui, morreremos, porque nós não passamos de leprosos famintos. Se nós voltarmos para a cidade, é só retrocesso. Nada do que tem lá vai nos alimentar. Na verdade, lá tem gente pior do que a gente. Vamos fazer o seguinte: vamos em direção aos sírios. Vamos lá. Ou eles nos matam, ou a gente encontra um lugar com eles lá. Mas o que não dá é para continuar do jeito que está. E é interessante que essa mentalidade ela é tão linda, porque é exatamente esses homens que serão os porta-vozes daquilo que Deus começou a fazer na história de Samaria, na história do Reino do Norte. É exatamente aqueles homens que entenderam quem eles eram diante do ambiente de fome, aonde até então eles não eram ninguém. Eles saem da condição de meros leprosos, famintos, fadados à morte, para ser os grandes anunciadores da maior das conquistas que Deus fez a favor daquela nação. E esses 4 leprosos, eles representam muito quem nós somos. O processo que vence o tempo de fome, ou os lugares de miséria da nossa alma, são processos de humilhação. Se você for analisar toda a história de Samaria, como eu contei aqui, você vai ver um reino muito passivo, muito apático, olhando só para si, cuidando só de si. Eu quero dizer para você que na história, na sua guerra contra a miséria, você não tem poder nenhum para vencer seus inimigos. Porque quando a fome vem, significa que você se tornou tão fraco que qualquer inimigo é capaz de estabelecer um cerco mortal contra a sua vida. Quando a miséria vem, ela vem para expor todos os níveis de fraqueza que você tem. E ela vai corroer você naquilo que você tem de mais fundamental, na tua capacidade, na tua fé, na tua autoridade. Ela vai corromper a sua identidade, te fazendo um alvo fácil de inimigo. Mas Deus chamou você para vencer a guerra da miséria. E sabe o que significa vencer essa guerra de miséria? Vencer a guerra contra a fome é reconhecer que dentro desse ambiente de miséria, nós não somos vítimas. Nós não somos produtos alienados de um meio. Não. Nós somos leprosos. Sabe o que significa ser leproso? Dentro desse contexto, aquele que assume o seu prejuízo, aquele que assume o seu pecado. Não, nessa guerra eu não passo de um leproso.
nessa guerra eu saí da condição de vítima de uma família que não deu certo, de um casamento destruído, de uma história falida, e passei a ser alguém que, transforma tudo isso numa identidade. A identidade é: eu sou o leproso, eu sou o culpado. Porque quando eu me posiciono como culpado, a minha disposição não é mais ficar paralisado, olhando as coisas acontecerem. Eu começo a entender que eu não tenho mais nada a perder. Sabe por quê? Porque no fundo eu nunca tive nada. No fundo eu já perdi tudo. No fundo, a morte, a fome veio para trazer um peso de incapacidade, de ausência de autoridade. No fundo, pastor, eu não sei nem quem eu sou. E quando você entende isso, dentro de um ambiente bem profético, sabe o que você faz? Cara, hoje é dia de atacar inimigos. Poxa, mas só nós 4 mesmo? É, exatamente. Vamos lá, vamos chegar lá. Sem armas de guerra, ou a gente morre pelas mãos dos nossos inimigos, ou a gente morre aqui plantado achando que o céu está perto, que as nuvens são de algodão, que Jesus vai buscar todo mundo, está todo mundo lindo. Não, eu não quero morrer assim. Na verdade, quem morre assim, muitos dos que morrem assim nem para o céu vão. Para ser sincero, vou repetir, muitos dos que morrem assim nem para o céu vão. Deus, existe um poder que quer mudar a história de muitas coisas lá fora. E esse poder não está em nós, não está num ambiente de culto como esse. Esse poder está sendo liberado lá fora. Mas Deus está esperando os leprosos que se levantam para ir em direção a esses inimigos para falar: eu não aceito mais. Eu não quero mais ficar aqui fingindo que está tudo bem. Eu não quero mais fingir que a minha carreira está tudo bem, que a minha família está tudo bem, que a minha casa, que a minha cidade. Não. Eu quero tomar um lugar diferente. Eu quero reconhecer que, olha, Deus, o mais imprestável dessa cidade sou eu. Mas hoje eu vou em direção a essa Samaria. Em direção a uma Samaria que tem paralisado os meus sonhos, que tem resistido ao futuro, que tem impedido o Senhor de ser governo dentro da minha geração. Eu queria te convidar a ficar em pé agora em nome de Jesus. Quero fazer uma oração bem direcionada aqui nessa noite. E num primeiro momento eu quero que Deus traga luz aos níveis de fome que você se permitiu viver, fomes espirituais. Quando você olhar para a fome física, lembra desses 4 aspectos. No ambiente da fome, há muita manipulação do diabo. Sabe por que a fé das pessoas é extremamente manipulada? Assim como você vê muita igreja na fome, você vê muita macumbaria, sabia disso? No ambiente da fome, você vê pessoas totalmente paralisadas no seu destino, no seu futuro, porque elas não têm capacidade nelas mesmas. Elas se sentem capazes de tudo. Você fala para ela: ei, eu vou ajudar você a se formar. Ela fala: não, eu não sei estudar, eu não consigo, eu nunca aprendi, eu parei de estudar no 3º ano, no 4º ano, e a partir de então eu nunca mais estudei. Eu nasci para ser o que fica ali parado, eu nasci para ser o que faz aquilo ali, e eu nunca mais vou fazer nada. No ambiente da fome, pessoas sofrem prejuízo, elas não têm aonde recorrer, porque elas não têm autoridade. Elas não têm a quem recorrer, porque elas não têm autoridade. E sabe o que elas fazem diante do prejuízo? Ficam com prejuízo. Você fala: ei, você não vai falar para a polícia, você não vai contar para ninguém. E sabe o que ela responde? Não, ninguém resolve não. Isso aqui é problema meu. Eu já aprendi a assumir os meus prejuízos. Sabe por que você assume teus prejuízos? Porque você não tem
autoridade. Porque já viu quando alguém de autoridade liga para a polícia? É questão de minutos, tem 5 carros de polícia na frente da casa dele. Quando alguém de autoridade fala, olha, aqui é o coronel fulano de tal, eu quero uma viatura aqui agora, porque acabaram de entrar na minha casa. Rapaz, os caras já falam, já mandam a rádio, não sei o quê. Agora quando liga, aqui é o Luiz, quem é você? É porque eu estou aqui, entrar na minha casa. Rapaz, eles entram na casa de todo mundo todo dia. Você é só mais um, você é só mais uma estatística. Você não tem autoridade. Fica com o teu prejuízo aí. Eu vou ver o que eu posso fazer por você, mas essa hora a gente está com 2 viaturas, uma está com o pneu furado, outra está... O pessoal está lanchando no Subway. Cara, agora é difícil. Vai ficar com maior dificuldade para você. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade. E agora eu quero que você... Eu estou tratando isso fisicamente, mas eu quero que você tenha um entendimento bem espiritual disso. Isso acontece muito com você. Quantas vezes você orou por coisas e elas não aconteceram? Quantas vezes o diabo roubou coisas de você e você simplesmente se rendeu dizendo, acontece. Aí você, quem não tem autoridade, é obrigado a lidar com conceitos como acaso, acidente, é o destino. Não é. Eu vou falar sério para você, aqui nesse ministério nós não acreditamos em acidente, nós não acreditamos nesse negócio de destino aí, nós não acreditamos em acaso. Isso tudo é miséria. Nós acreditamos em governo absoluto de Deus. Porque quando Deus governa, Ele tem um caminho perfeito. Quantas pessoas estão se vendendo nas suas identidades? Por quê? Porque elas perderam a esperança. E elas agora não acreditam que vão casar. Elas não acreditam que vão ter uma família. Elas não acreditam que vão crescer. E sabe o que elas fazem diante dessa incredulidade? Ela fala... Por que você tem essa vida sexual assim tão destruída? Porque eu sei que eu não vou casar mesmo. A minha identidade de marido já foi corrompida. Por isso que eu faço sexo com qualquer mulher que eu vejo na rua. Porque eu não tenho identidade de marido. E eu quero dizer, ei, eu tenho 30 anos, pastor. Você acha que eu sou bobo? Eu não quero identidade de marido porque eu não preciso, eu estou no ambiente da escassez. E no ambiente de escassez eu não sei nem o que é ser marido. Eu venho de uma geração de maridos destruídos, porque ninguém tem identidade no ambiente de miséria. Eu tenho desculpas plausíveis para os meus pecados. É fácil para o Senhor falar porque o Senhor está aí do outro lado. Difícil é viver a minha vida. Ei! Há um cerco à sua volta. Essa é a sua vida. Uma vida cercada por um inimigo muito mais poderoso que você. Um inimigo que vem para corromper a tua fé, tua capacidade, tua identidade, tua autoridade, fazer você se tornar apenas um produto miserável de uma guerra que você jamais vencerá. Só que eu quero hoje, em nome de Jesus, te dar uma palavra. Porque como eu falei, eu não vou esperar 7 anos para acabar o cerco de fome na tua vida. Eu vim aqui como representante da linhagem profética de Eliseu, que é a linhagem do ministério de Elias, fundamentada em Jesus, para dizer, ei, amanhã, aonde você tem se alimentado com cabeça de jumento e usado estrume de pombo, sei lá para quê, seja para combustível, para alimento, é lá que Deus quer fazer você prosperar. É lá que Deus quer fazer, é lá que Deus quer mudar. E isso é uma questão, isso aqui não é palavra solta no vento não. Isso aqui não é palavra para fechar culto, cheio de empolgação não. Isso aqui é uma palavra de fé. E eu quero que você pegue essa palavra. Essa é uma palavra de fé. Estamos num ambiente de guerra. O ambiente está bem intenso aqui. Estamos num ambiente de guerra. Eu quero que Deus traga luz sobre aquilo que tem sido escassez para você. Existem pessoas que se acostumaram a acreditar que elas não têm mais um ministério. Claro que não tem. O diabo está louco para ver você totalmente paralisado no teu dom, no teu chamado. Mas Deus está dizendo, ei, eu quero você. Amanhã você vai olhar e falar, olha, sabe aonde existia uma miséria interior? Haverá uma prosperidade. Sabe aonde eu era um tremendo de um miserável? Eu vou olhar para o pecado e vou falar, ei menina, hoje nós não vamos dormir junto não. Mas por quê? Poxa,
Só porque você está indo para a igreja direto agora, não vamos, porque eu era um miserável até ontem. Mas hoje Deus superabundou. E eu acredito, Deus tem um casamento para mim, e eu vou trabalhar em prol dele. Olha, hoje, mulher, eu não vou mais discutir com você sobre isso. Eu não vou mais ser vítima de um chefe. Eu não vou mais ficar paralisado por prejuízos. Eu não vou mais lamber feridas. Porque hoje eu assumo a minha posição diante dessa guerra. E sabe qual é a minha posição? Deus, eu sou responsável. E sabe qual é a minha atitude? Me render. Me render primeiramente a Ti, mas me render diante dos meus inimigos e dizer: ou Deus faz, ou Deus me mata. Ou Deus muda a história da minha vida, ou Ele me mata. Porque hoje eu não vou mais fugir de inimigos. Ou Ele se posiciona diante de mim, ou os assírios vão me capturar e vão fazer o que quiser. Mas eu não vou dar mais desculpas. Eu não vou dar mais desculpas para a minha tragédia. Sabe por que esse ambiente está pesado desse jeito? Porque nós não estamos brincando. E quando eu subi aqui hoje, eu falei: Deus, eu resisti demais de ministrar essa palavra. Porque existem pessoas aqui, eu respeito, se você não entende a profundidade dela, não tem problema. Mas ela é extremamente profunda. Deus quer entrar em lugares de escassez, de pessoas aqui que estão presas a níveis terríveis de pecados, de maldições, de paralisações, de prejuízos. E uma coisa que eu coloquei diante do Senhor, eu falei: Deus, não me deixa confundir pessoas nessa noite. Pelo contrário, Deus, tem pessoas que precisam migrar para um novo tempo. Sabe por quê? Existem cercos lá fora que precisam ser vencidos. E sabe o que Deus quer? É só uma igreja para se levantar e falar: é comigo. O leproso da cidade da prostituição sou eu. O leproso da cidade do homossexualismo sou eu. Vem, sírios, porque hoje eu entro no teu arraial. E você vai se surpreender, porque você não vai precisar pegar numa arma. Você vai se surpreender, porque aquele que era leproso e desconhecido vai voltar para falar: ei, Deus está mudando a história da minha casa. Ei, vem igreja, porque Deus está mudando a história da minha cidade. Vem igreja, porque Deus está mudando a história da minha nação. Vem igreja, vem, porque Deus está chamando pessoas para mudar histórias, para ser porta-vozes de transformação. Deus quer mudar histórias. Deus quer mudar histórias do teu trabalho. Feche os seus olhos. Fala: Deus, eu não quero mais fugir da fome. Aquele rei fingiu que não era com ele. Existem pessoas aqui que estão desenvolvendo trabalhos extremamente poderosos, mas Deus não quer paliativos. Deus quer mudanças. Deus quer mudanças. Deus quer entrar dentro de famílias aqui hoje para quebrar legados. Começa, fala: Deus, eu saio da condição de vítima, eu saio da condição de alienado, porque hoje eu vou confrontar minha fome. E sabe aonde está a minha fome? Aonde a minha capacidade está sendo resistida, aonde a minha autoridade foi paralisada, aonde a minha fé está extremamente corrompida. É lá que eu quero. A tua fome fala muito da tua guerra, da tua tragédia. A tua fome fala muito da tua dor. Começa a orar, igreja. Tem pessoas que vão sair da porta de cidades hoje aqui para entrar dentro de acampamentos, para comer o melhor do que há nesses acampamentos. Deus vai mover pessoas, dons, chamados aqui nesse lugar. Me constranger com teu intercessores, orem. Sei que estás aqui. Deus Todo-Poderoso, toca agora. Existem pessoas que estão comendo filhos, estão consumindo seus sonhos, porque já não tem mais para onde fugir. Existem pessoas comendo restos, esterco, porque não consegue mais, e eles não acreditam mais em si. A guerra está alta demais, mas eu quero dizer: quem vence essa guerra não é você. Quem vence essa guerra não é o homem, é o próprio Deus. O próprio Deus vai guerrear hoje. Os teus inimigos vão ouvir o som de uma cavalaria. Os teus inimigos vão ouvir o som de um exército poderoso, porque hoje o tempo
tempo de cerco acaba. Constranger com teu Está na hora de você pegar o teu despojo. Qual é o teu despojo? É um casamento, filho de é um chamado, Davi. é uma herança. Qual é o teu despojo? Tem compaixão. Ora, ora, porque Deus está te chamando para a guerra. Toca nos meus olhos. Ele chama você para ser aquele que sai da Faz as porta, escamas sai do quase, caírem. sai do até quando, sai da porta da cidade. Filho de Davi. Chame o exército. Tem compaixão. Toca nos meus olhos. Guerreie. Faz as escamas caírem. Hoje você vai deixar de ser um leproso para ser um anunciador de um novo tempo. De um novo tempo para a igreja. De um novo tempo a favor da tua cidade, do teu chamado. E eu quero fazer um chamado bem objetivo. Vem me envolver. Eu quero fazer um chamado bem objetivo. Sai do quase. Sai do está na porta da cidade, significa viver o quase. Eu quase sou feliz, pastor. Meu casamento quase funciona. Eu quase sou bem resolvido emocionalmente. Eu estou na porta. Ei, o quase para Deus é um até quando. Até quando você vai fingir? Até quando você vai dar desculpa para os seus pecados? Até quando você vai dar autoridade para os teus inimigos? Porque quando aquele rei se humilhou diante de Naamã, ele estava dando autoridade para Naamã, uma autoridade que Deus tinha dado a ele. Até quando você vai assumir prejuízos que não são seus? Deus chama você hoje para fazer uma entrega muito preciosa. Hoje você sai das mesmices do quase, do até quando, para assumir uma postura nova diante da tua guerra. Mas antes de você sair do seu lugar, eu quero que você defina qual é o teu despojo. O que você precisa encontrar no exército da Síria? O que eles roubaram de alimentos? O que eles roubaram de benefício? O que eles impediram você de acessar e que era essencial para você? Eles roubaram minha paternidade, Deus. Eles roubaram a minha casa, eles roubaram minha família, eles roubaram a minha profissão, eles roubaram sonhos. Você vai buscar isso lá, porque tudo isso está lá no acampamento. E Deus deixou esse acampamento pronto. Por isso eu convido você agora a sair da porta da cidade, para vir para um momento teu de confronto pessoal com o teu inimigo. Sai do seu lugar não como uma vítima, mas como alguém que está disposto a se arrepender por pecados, assumir prejuízos e dizer: Deus, eu não aceito continuar a ser o mesmo. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Hoje é dia de entregas. Eu sei que estás aqui. Hoje você vai entregar estruturas velhas. Posso sentir. Fala: Deus, eu não vou dar mais desculpas para os meus prejuízos. Eu não vou mais oscilar na minha fé. Eu quero vencer. É pela fé. Você que veio aqui à frente, conte. Amanhã haverá fartura aonde há escassez. Haverá um transbordar daquilo que hoje é totalmente ausente. Conte até amanhã, porque inimigos vão ser vencidos hoje. Vem mais pra frente. Chega cadeiras para trás. Mas hoje Deus quer curar pessoas. Hoje Deus quer restaurar chamados. Hoje Deus chama você para viver planos. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu
compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Hoje é dia de restituição, hoje é dia de reparação. O tempo da miséria, recatubianda nagadá xaramanai. Chega de lamber feridas, chega. Eu chamo de espojos. Chega de dar desculpa, chega de querer desistir. Não vai, não vai, não vai. Eu quero Deus, te ver. toma essa menina nas tuas mãos. Remanto no golobadá xaramanai. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Eu quero te ver. Senhor, em nome de Jesus, continue orando. Estamos em guerra. Igreja, ore, ore. Recatubianda nagadá xaramanai. Deus entra nos lugares de escassez. Chega de sorrir quando quer chorar. Chega de esconder dores. Quando todos aumentam expectativas de cobrança, a cobrança para todo lado, pastor. Remanto no golobadá xaramanai. Há uma fome interior que me domina. Eu estou com fome, fome de paz, de descanso. Deus, Faz as escamas hoje cair. Ele entra no teu lugar de escassez, Clame para por quebrar ele, cercos. filho de Davi. Ele chamou a leprosa, Tem ele chamou a leprosa Tem para mudar a compaixão. história, para ser o arauto de um novo tempo. Recaramanabalá. Toca nos Eu meus olhos, chamo o tempo dos dons, do chamado, faz a as concretização escamas dos sonhos. cair. Agora, Filho Recaramanabalá. de Davi. Vem Espírito, Clame por vem ele, Espírito, vem Espírito. compaixão. Meu Deus, Ele ressuscita mortos. Toca nos meus olhos, Deus, toma a tua filha nas tuas mãos. faz tudo que eu quero. Quero te ver. Te ver, eu quero te ver, te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. É tudo que eu quero, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, Vem Espírito, vem pois eu Espírito. quero te Vem ver. Espírito, recatubianda nagadá, remanto no golobadá. Toma esse homem nas suas mãos, Deus. É tempo de mudança. Eu chamo o tempo dos despojos. Chega, filho. Chega de andar de um lado para o outro. Chega de dar desculpas para suas guerras. Chega! Está na hora de sair
da porta, do quase, do até quando. Está na hora de ir em direção aos teus inimigos. Está na hora de mostrar para todo mundo quem é você. Levanta-nos, levanta-nos, Senhor, levanta-nos. Toca, Espírito Santo. Remanto no golobada charamanai. Tenha compaixão. Continue. Shekaramana balabashirana. Recanto no golobada sharamana. Recatubiando no golobada. Tu me pediu algo. Diga isso pro Senhor, declare. Teu sorriso em minha alma. Aleluia. Eu seguro tuas mãos, confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
Hoje é dia de vencer cercos de inimigos muito mais poderosos, mas o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando estamos fracos que o Senhor nos diz que somos fortes. Eu chamo identidades, eu chamo de volta a fé, eu chamo de volta a autoridade, eu chamo de volta, Senhor, capacidades daqueles que foram paralisados, vencidos em suas guerras, e que um novo tempo ecoe sobre famílias, sobre vidas, sobre lugares. Deus, eu acredito no novo tempo sobre essa nação. Eu vejo o Senhor levando pessoas para outras nações aqui, Senhor. E esse é o tempo. Esse é o tempo. Deus prepara você para dizer, sabe aquela promessa? Ele não esqueceu. São as nações. E chegou a hora. Chegou a hora. Estamos terminando. Estamos terminando. Uma guerra. Glória a Jesus. Meus irmãos, pode, quem está aqui na frente pode ficar aqui. Não fica com pressa não. Eu preciso só liberar os irmãos que estão ali atrás. Em nome de Jesus. Quem estiver orando, continue orando. O culto, eu preciso abençoar os irmãos para ir para casa. A gente já passou um pouquinho da nossa hora. Quero agradecer a presença de todos. Não vou nem falar muito, eu não quero que perder o clima aqui da frente. Amém. Quando você sair, abraça uma pessoa. Declara uma palavra de vida sobre ela. Uma palavra de autoridade. Porque essas 4 coisas nos pertencem, amém? Fé, capacidade, autoridade, identidade. Senhor, que a tua graça, que nos faz conhecer um Deus que peleja por nós, esteja ativa sobre vidas, sobre famílias, nesse lugar. E que possamos caminhar como uma igreja de Eliseu, uma igreja que é aperfeiçoada pelo desafio. Uma igreja, Senhor, que prevalece diante de cercos e que vence inimigos sem precisar pegar numa arma. Uma igreja, Senhor, que tem autoridade, identidade, capacidade e fé. Te rendemos graças por esse tempo e